Queria saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou a irmã Débora, Ana Batista, graças a Deus. E eu gostaria de trazer uma meditação da Palavra de Deus para nós compartilharmos. Eu convido a todos a abrirmos nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, leiamos o versículo 8. Diz assim a Palavra de Deus: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Louva a Deus pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui nos fala sobre o pensar, né? E eu gostaria de concatenar esta palavra com a santificação, o pensamento puro. Nós sabemos que a santificação, ela consiste em termos a mente de Cristo. Mas como é isso na prática? Sabemos que o pecado, ele passa por estágios. A pessoa pensa e pratica, né? E que a nossa mente é um campo de batalha. Que o inimigo, ele não conhece o que nós pensamos, mas ele sabe as nossas fraquezas. E dessa forma ele lança setas, né, dardos inflamados do maligno, para que venhamos a cair, certo? Mas o Espírito Santo de Deus, ele santifica a nossa mente. E esse processo de santificação, de termos a mente de Cristo, nós podemos ter passos práticos. E justamente aqui o que o apóstolo nos fala. Em que devemos pensar? Em que devemos ocupar a nossa mente? Certa ocasião, você já deve ter passado por uma experiência similar. Eu estava no ônibus, fazia o trajeto para a faculdade na época, e passava quase 2 horas no ônibus ouvindo músicas mundanas e forrós. Então, quer dizer, aquilo impregnava minha mente, aquilo me angustiava muito. Então eu comecei a meditar na palavra dentro do ônibus, a orar em línguas e bloqueava ali. Então a minha mente não ficava mais com aquelas letras vazias e repetitivas na minha mente, mas a palavra de Cristo na minha mente. Por isso que ele fala, tudo que é verdadeiro, nós devemos encharcar, impregnar nossa mente com a palavra de Deus. Lá no livro de Colossenses diz que a palavra de Deus deve habitar abundantemente em nossas vidas. Então, irmãos, quando você medita na palavra de Deus, como diz o Salmo 1, versículo 1 e 2, que nós devemos meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela impregna, ela encharca o nosso pensamento. E nós devemos ter a mente de Cristo. Como eu posso ter a mente de Cristo? Eu sempre uso uma regra prática que, diante de uma circunstância, eu penso, o que eu deveria fazer? Se Cristo vive em mim, né? Se a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo, o que Cristo faria nessa situação? Será que ele mentiria? Será que ele omitiria? Será que ele assumiria? Então eu tento agir naquele momento como Cristo agiria. E aí você vai saber o que Cristo faria. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos guia a toda a verdade. Então aqui, voltando ao texto, ele diz, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Irmãos, que proveito há você estar numa roda em que as pessoas falam palavras vãs, em palavras vazias, que aquilo não edifica nada, aquilo vai ficar na tua mente conversas corruptas. Antes devemos levantar o escudo da fé e embanhar a espada do Espírito, que é a palavra, e falar a palavra de Deus. Então, a regra prática, né, como diz o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o meu conselho é, medite na palavra de Deus, encharque o teu coração, a tua mente, com louvores, com a palavra, e vai fluir. No momento em que você for tentado, o Espírito Santo vai puxar lá de dentro e embanhar a espada, e você vai usar a palavra de Deus para dissipar todo pensamento maligno, toda sugestão em que o inimigo venha lançar na sua mente para você cair. Então, em nome de Jesus, medite na palavra,
E assim o Espírito Santo vai guardar as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Amém.